Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta e hoje eu vou conversar com vocês sobre contrato de trabalho. É isso aí, pessoal, um tema que sempre precisa ser conversado quando a gente fala de direito do trabalho e é um dos primeiros temas. Contrato de trabalho, porque se você não conhece o regramento do contrato de trabalho, todo o nosso estudo de direito do trabalho ele fica prejudicado, pessoal. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que você se inscreva. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo, porque quando você dá o like e quando você compartilha esse vídeo, pessoal, além de você estar ajudando a seu amigo, seu colega, o seu parente, aquela pessoa que vai ser útil esse vídeo, você também está aqui nos ajudando, está ajudando o nosso canal a crescer e a contribuir com muito mais pessoas aqui na internet, pessoal. Foi como eu já acabei de falar aqui para vocês. Assim que nós decidimos estudar sobre direito do trabalho, contrato de trabalho é um dos primeiros temas que você precisa abordar, que você precisa estudar, porque toda relação de emprego prevista na CLT, ela está inserida em contrato de trabalho. Toda a nossa conversa versa sobre contrato de trabalho. E digo mais, até quando o assunto ele busca sair da relação de emprego, quando, por exemplo, numa questão de prova da OAB, numa questão de prova do concurso público, qualquer concurso que seja, ou quando o advogado ou a advogada precisa defender o seu cliente, o empregador e a empresa, até para falar que não existe relação de emprego, ele só vai entender quando ele conhece, certamente, contrato de trabalho e vínculo de emprego, todos esses requisitos. Então você precisa ter primeiro o estudo básico, para que a partir do momento que você tem o estudo básico, pessoal, você consegue ir adiante. E nós vamos conversar já a partir do artigo 442 e 443 da CLT. São os dois artigos iniciais quando a gente conversa sobre contrato de trabalho. O artigo 442 da CLT, ele é até bem rapidinho, pessoal, e ele já nos fala que o contrato de trabalho, ele será tácito ou expresso. Digo rapidinho, mas depois do artigo 443, ele completa, ele repete a mesma informação e depois continua ali acrescentando. Então, antes de eu ir para o artigo 443, e já digo, repetir essa mesma informação, você já precisa entender que o contrato de trabalho, ele é tácito ou expresso. Você sabe a diferença do que é tácito ou expresso? Não sabe? Vou te dar essa dica do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Quando a gente fala que alguma coisa é tácita, é o seguinte, é o famoso quem cala consente. O tácito simplesmente é isso, é o famoso quem cala consente. A pessoa chega lá, começa a trabalhar, o empregador olhou, viu, deixou ele trabalhar, já assumiu o risco, já está aceitando, que dali é um contrato tácito. Ele deixou, beleza, ele está trabalhando ali, depois a gente vê o que faz, né? Mas vai ter que ter alguma responsabilidade. Se pagou e a parte faz prova, já está trabalhando, é o tácito, é o quem cala consente. E o contrato de trabalho expresso é aquele contrato que a gente já
já faz por escrito, de forma escrita, o bom e velho contrato de trabalho que a gente já conhece, que você que é empregado ou já foi empregado em algum momento da sua vida, você ou já assinou aquele contrato de trabalho ou assinou aquele contrato de experiência. Esse é o escrito. Aí, pessoal, como eu já disse para vocês, o artigo 443, ele primeiro repete a mesma informação do artigo 442 da CLT, então deve ser importante. Fica a dica aí. O legislador, ele não é redundante. Quando ele parece redundante, ele está escancarando a importância de algo. Então, por isso que ele repetiu que o contrato de trabalho, ele é tácito ou expresso, e ele foi além. Além de ser tácito ou expresso, ele pode ser verbal ou escrito, pode ser ainda determinado ou indeterminado, e ainda termina acrescentando, após a reforma trabalhista da Lei 13.467, lá de 2017, ele acrescentou o contrato intermitente. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos passar rapidinho, ponto a ponto, que eu vou me corrigir aqui quando eu falei do contrato expresso ali do artigo 442. Vou até aproveitar essa oportunidade. E vou começar aqui, vou repetir. Já disse para vocês o que é o contrato tácito. É aquele, quem cala consente. A pessoa chega, isso acontece. Vou dar um exemplo para você que eu vi isso acontecer. Há alguns anos, em 2022 eu me mudei, saí da onde que eu estava, assim que o caminhão chegou no prédio novo, não sei se foi exatamente assim que chegou, mas o prédio estava lá, o pessoal da mudança já estava fazendo a mudança, e lá do outro lado da rua tinha uma outra mudança, já estava ocorrendo uma outra mudança, 2 caminhões ali. Um dos carregadores que estava trabalhando naquele outro caminhão veio e chegou, conhecia um cara do caminhão que eu contratei. Conversaram entre eles e o cara assim, ele já chegou metendo a mão na massa. Ele meio que já tinha encerrado o trabalho dele lá com outro, que a gente chegou no final do dia, ele já tinha encerrado ali, pessoal. E já estava ali metendo a mão na massa no meu mobiliário, nos meus móveis. E em nenhum momento ele chegou a falar com o dono da empresa. Mas o dono da empresa estava lá e estava vendo. E depois eles se acertaram entre eles lá. Mas o cara já chegou, olha aí, beleza, tudo bem? Conversou alguma coisa ali. De repente, quando eu olhei, ele já estava lá subindo e descendo, carregando para lá e para cá. Foi o tácito. Se ninguém falou nada, se o empregador ouviu e deixou, é o tácito. Mas vamos imaginar o seguinte, foi a parte que eu falei que eu vou me corrigir ali quando eu falei do expresso. Vamos imaginar que esse mesmo rapaz, ele chegou para algum amigo dele, ou que ele não conheça ninguém ali, pô, posso trabalhar aí, posso ajudar aí? Tal. Vocês estão pagando quanto hoje aí? Posso ajudar vocês? Aí a pessoa fala, fala com o patrão ali, ó. Aí ele vai lá com o patrão e fala, ô senhor, tudo bem? Estava ali no outro caminhão, terminou lá, pô, estou precisando, posso trabalhar com vocês? Você está precisando de ajuda aí? Aí o empregador, que no caso era o dono do caminhão, falou, não, tudo bem, cara, vamos fazer o seguinte, te pago 100 prata essa diária aí, se você quiser ainda vem amanhã. Digo isso por quê? Porque nesse caso, como ficou tarde, eles vieram no dia seguinte para entregar a última parte e ainda arrumar os móveis, montar a mobília, montar os móveis. Esse rapaz, ele veio no domingo, isso começou no sábado, ele veio no domingo também.
Então, a partir do momento que ele chegou no empregador e perguntou: posso trabalhar aí hoje? Posso trabalhar aí amanhã? E o empregador falou: não, tudo bem, pode trabalhar, pode vir. Pode vir amanhã também. Você pode vir amanhã aqui também ajudar a gente? Está sem pessoal aí. É o expresso, é o falado. Foi isso que eu queria corrigir para você, né? Eu misturei ali um pouco antes no escrito, mas o expresso é isso. A diferença do tácito para o expresso é isso. O tácito é o quem cala consente, vê, não fala nada e deixa. O expresso é quando você se comunica, quando eles se expressam. Quer vir trabalhar? Vamos trabalhar? Ah, eu aceito trabalhar. Beleza, então, vamos lá. É o expresso. Aí, ultrapassado isso, além do tácito ou do expresso, tem o verbal e escrito. O verbal é esse expresso também, porque o expresso ele pode ser, concorda comigo? Verbal ou escrito. Nesse exemplo que eu dei, eles conversaram de forma expressa e de forma verbal. Pô, quer trabalhar aí? Pô, posso trabalhar aí? Ficou expresso, ficou claro de forma verbal. Agora, lembra quando eu falei para vocês e comentei aqui que alguns já tiveram a oportunidade de trabalhar em algum lugar e assinaram aquele contrato de trabalho ou assinaram o contrato de experiência? É o contrato de trabalho expresso por escrito. Entenderam ali a diferença? O expresso ele pode ser verbal, gesticulado, e o expresso também pode ser por escrito, como manda a maioria dos contratos de trabalho. Aí quando eu falei, quando a pessoa assina um contrato de trabalho ou assina um contrato de experiência, eu dei esses dois exemplos. Por quê, pessoal? Quem já trabalhou em alguns lugares, em algumas empresas, sabe como é que funciona o dia a dia. Na teoria bonita, só seria contrato de trabalho, mas a lei fala de contrato de trabalho e contrato de experiência. Tem empresa que já bota você para assinar contrato de trabalho. Tem outras empresas que bota para você primeiro assinar o contrato de experiência. Então tem essas duas possibilidades. O efeito prático, pessoal, será a mesma coisa. A pessoa continuará recebendo todos os seus direitos, terá todas as suas obrigações e a experiência em si, ela vai continuar com base nos mesmos regramentos, seja ela assinando um contrato de experiência, seja ela assinando contrato de trabalho. Não é porque ela simplesmente está assinando só um contrato de trabalho e não estaria assinando um contrato de experiência, que ela não estaria em experiência. Está em experiência, sim. É apenas uma opção da empresa ela oferecer para a pessoa assinar ou contrato de trabalho ou contrato de experiência. Mas na realidade é a mesma coisa. São temas diferentes, assuntos diferentes, que na prática, nesse momento, surte os mesmos efeitos legais. Além disso, pessoal, olha só, um tema que sempre você precisa conhecer é se o contrato de trabalho ele é contrato a prazo determinado ou contrato de trabalho a prazo indeterminado. No direito brasileiro, a regra é que o contrato de trabalho sempre seja indeterminado, mas ele abre algumas exceções para o contrato de trabalho a prazo determinado. Contrato de experiência é um exemplo. Trabalho temporário também é um exemplo de contrato a prazo determinado. Além disso, além do contrato a prazo determinado e o contrato a prazo indeterminado, temos atualmente, após a reforma trabalhista, o contrato de trabalho intermitente.
que é aquele contrato de trabalho que alterna períodos de atividade com períodos de inatividade. Então fica atento aí também no contrato de trabalho intermitente, que é um tema novo, e concurso público adora tema novo, que ainda tem muita controvérsia. Tudo bem, pessoal? Outra coisa que não poderia deixar de falar aqui, da súmula 212 do TST, interessantíssimo isso. É lógico que nós vamos depois conversar mais um pouquinho sobre súmulas, mas já que nós estamos falando aqui de contrato de trabalho, carteira de trabalho, é importante que você conheça essa súmula 12 do TST. Olha o que a súmula ela fala aqui. As anotações na CTPS, as anotações na carteira de trabalho profissional, elas não gozam de presunção iure et iure, elas gozam de presunção iuris tanto. O que ele está querendo dizer aqui? A presunção do que está escrito, do que está anotado na carteira de trabalho, ela vai prevalecer com base no princípio da primazia da realidade, no dia a dia. Não é necessário, quando ele diz, não é iuris tanto, ou melhor, não é iure et iure, e sim iuris tanto, ele está nos dizendo o seguinte: não é necessariamente o que está escrito ali é o que vale, é o que realmente aconteceu. Por quê, pessoal? Você precisa entender o seguinte: muitas vezes a informação que está na carteira de trabalho não condiz com a realidade dos fatos, iure et iure, de fato. Muitas vezes ele coloca ali, o trabalhador, ele entrou em junho de 2024. Quando tá lá anotado na carteira de trabalho, junho de 2024. Aí quando esse trabalhador ele vai para a Justiça do Trabalho, ele consegue comprovar que ele já estava atuando na empresa desde fevereiro de 2024. Isso reflete no recebimento de verbas no final do contrato de trabalho, isso reflete em pagamento de 13º, isso reflete em pagamento de férias, isso reflete em recolhimento de FGTS, e muitas empresas fazem isso, bota a pessoa para trabalhar, diz que ela está no contrato de experiência, só que ela só assina a carteira dela lá depois do contrato de experiência. Não, a carteira tem que ser assinada no primeiro dia de trabalho, independente da pessoa ficar na experiência ou não. É igual uma vez quando eu trabalhava numa empresa grande, cheguei no primeiro dia, eles falaram: olha só, me dá a sua carteira aqui, você vai para aquele local, você vai passar o dia inteiro conhecendo a empresa, no final do dia nós vamos te devolver a carteira assinada. E é assim, esse é o procedimento correto. Então, só que muitas vezes a pessoa está trabalhando lá 3, 4 meses e ninguém assina a carteira. É super comum, tá? Isso aqui não foi colocado à toa, não. Foi colocado por isso. Posso dar outro exemplo? Às vezes o empregador, a empresa diz que essa pessoa ganha um salário mínimo. E na realidade ela ganha R$ 1.900. Então nem sempre o que está escrito na carteira de trabalho é verdade. Precisa ser apurado. É uma presunção, é mais ou menos assim: acredito que é verdade, mas se tiver prova em contrário, esquece o que está escrito e vamos para a verdade real. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço também que vocês dêem um like, peço que vocês compartilhem esse vídeo e comenta, se você já gostou dessa aula aqui, comenta, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Eu desejo a vocês um grande abraço
e até a próxima.